Existem alguns objetos na história que dão uma sensação estranha só de olhar, e o mais assustador é que muitos deles foram escondidos por museus depois de anos cercados por histórias de acidentes, mortes e coisas que ninguém consegue explicar direito. Agora, pode ser coincidência, mas quando até quem trabalha com essas peças evita chegar perto delas, é difícil não ficar curioso. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai conhecer alguns dos objetos mais amaldiçoados da história. Existe uma diferença entre objetos antigos e objetos que parecem ter sobrevivido ao tempo por motivos errados. A maioria das relíquias históricas que vemos em museus foram preservadas porque representam conquistas humanas. Coroas de reis, espadas lendárias, manuscritos raros, obras de arte que resistiram a séculos. Mas alguns objetos nunca deveriam ter sobrevivido, porque ao redor deles, algo estranho sempre acontece. Acidentes, doenças, desaparecimentos, mortes inexplicáveis. E o mais perturbador não é o fato dessas histórias existirem, é que muitos museus, colecionadores e instituições históricas simplesmente se recusam a exibir certos itens, não por superstição pública, mas porque funcionários, pesquisadores e até conservadores começaram a desenvolver um medo genuíno dessas peças. Objetos trancados em depósitos, selados em caixas, escondidos do público, como se a própria história tivesse decidido que algumas coisas não deveriam mais ser vistas. E hoje, você vai conhecer alguns dos objetos mais amaldiçoados já registrados. Itens cercados por relatos tão perturbadores que museus preferiram apagar sua existência das exposições. Mas antes de continuar, existe algo importante que você precisa entender. Maldições raramente começam com sangue. Elas começam com histórias. E histórias, quando sobrevivem por tempo suficiente, podem se tornar mais perigosas do que qualquer objeto físico. O primeiro objeto dessa lista talvez seja o mais famoso de todos. A chamada Múmia Azarenta, do Museu Britânico. O nome parece exagerado, quase uma invenção de tabloide. Mas a história por trás dela é real. No final do século XIX, 4 jovens britânicos extremamente ricos compraram uma tampa de sarcófago egípcio durante uma viagem ao Cairo. Era apenas parte de uma múmia feminina, provavelmente pertencente a uma sacerdotisa do período tebano. Nada parecia incomum. Até que os acidentes começaram. Um dos homens desapareceu no deserto poucos dias depois da compra. Outro perdeu o braço após um disparo acidental. O terceiro teve sua fortuna destruída. O quarto morreu pouco tempo depois de adoecer misteriosamente. A peça acabou sendo enviada ao Museu Britânico, e foi ali que as histórias ficaram ainda mais perturbadoras. Funcionários alegavam ouvir sons vindos do depósito durante a madrugada. Guardas se recusavam a permanecer sozinhos perto da peça. Alguns visitantes relataram sentir mal-estar extremo apenas ao observá-la. Décadas depois, surgiria um boato ainda mais sombrio, o de que a múmia estaria ligada ao Titanic. Segundo a lenda, o objeto teria sido transportado secretamente no navio antes do naufrágio. Não existe evidência histórica disso, mas o simples fato dessa teoria ter sobrevivido por mais de um século mostra algo importante. As pessoas não queriam acreditar que aquilo era apenas coincidência, porque certos objetos parecem carregar algo além da matéria. E poucos objetos na história possuem uma reputação tão aterrorizante quanto o diamante Hope, uma pedra azul hipnotizante, linda, tonto perfeita, e cercada por uma sequência absurda de tragédias. A origem do diamante remonta à Índia do século XVII. Segundo algumas versões, ele teria sido roubado de uma estátua sagrada do deus hindu Vishnu. E desde então, todos os seus proprietários sofreram algum tipo de ruína. Luís XVI e Maria Antonieta acabaram executados durante a Revolução Francesa. Joalheiros enlouqueceram, colecionadores perderam fortunas, herdeiros morreram em circunstâncias estranhas. Existe até o registro de donos que faliram poucos anos após adquirir a pedra. Hoje, o diamante está exposto no Smithsonian, nos Estados Unidos, mas durante décadas, funcionários do museu evitavam comentar as histórias ligadas a ele, porque oficialmente tudo era superstição. Extraoficialmente,
Ninguém queria desafiar a narrativa, e talvez seja exatamente isso que torna esses objetos tão perigosos. Eles infectam a mente, porque uma maldição não precisa ser real para alterar comportamentos reais. Mas alguns casos vão além da superstição, muito além. Em 2014, um museu em Las Vegas recebeu um objeto extremamente incomum, uma caixa de vinho antiga conhecida como Dybbuk Box. A história surgiu anos antes, quando um homem comprou a caixa em uma venda de garagem após a morte de uma sobrevivente do Holocausto. Segundo a família da mulher, a caixa nunca deveria ter sido aberta, porque dentro dela existia algo preso. Na tradição judaica, um Dybbuk é um espírito maligno capaz de se apegar aos vivos. O comprador ignorou o aviso e pouco depois começou a relatar fenômenos absurdos, pesadelos recorrentes, cheiro constante de urina de gato, sombras dentro da casa, problemas de saúde repentinos. Todos que possuíam a caixa afirmavam experimentar algo semelhante. Até que ela foi parar nas mãos de Zach Bagans, apresentador conhecido por investigar fenômenos paranormais. Ele colocou a caixa em uma sala selada dentro de seu museu. E segundo funcionários, existem áreas onde ninguém gosta de permanecer sozinho. Agora, aqui está a parte interessante. Você pode ouvir essa história e concluir imediatamente que tudo não passa de histeria coletiva. Mas isso levanta outra pergunta. Se é apenas psicológico, por que certos objetos específicos conseguem provocar exatamente o mesmo tipo de medo em pessoas completamente diferentes? Talvez porque objetos absorvam significado. Talvez porque nossa mente projete horrores sobre aquilo que não entende. Ou talvez porque alguns objetos realmente carreguem algo. Algo que começou muito antes de nós. Muito antes da ciência moderna tentar racionalizar tudo, como aconteceu com um dos itens mais perturbadores já encontrados na Europa, o chamado Homem de Tollund. Em 1950, trabalhadores encontraram um corpo perfeitamente preservado em um pântano na Dinamarca. O homem parecia recém-morto, mas havia morrido há mais de 2000 anos. Seu rosto ainda mantinha a expressão serena. A corda ainda estava presa ao pescoço. E arqueólogos acreditam que ele foi sacrificado ritualisticamente durante a Idade do Ferro. O corpo foi levado para exposição, mas relatos estranhos começaram a surgir ao redor da múmia natural. Funcionários descreviam sensação constante de vigilância, pesadelos repetitivos, paranoia. Alguns pesquisadores passaram anos estudando o caso e desenvolveram obsessões incomuns relacionadas ao ritual da morte. Porque existe algo profundamente desconfortável em olhar para um ser humano morto há 2 milênios e perceber que ele ainda parece estar olhando de volta. E isso nos leva ao verdadeiro centro dessa história. Talvez objetos amaldiçoados não sejam perigosos por causa de forças sobrenaturais. Talvez sejam perigosos porque funcionam como espelhos. Eles revelam algo extremamente antigo dentro da mente humana. O medo do desconhecido, o medo da morte. O medo de que certas tragédias deixem marcas permanentes nos lugares e nas coisas. Civilizações antigas acreditavam que emoções intensas podiam contaminar objetos, ódio, dor, violência, sacrifício. E honestamente, mesmo hoje, nós ainda agimos como se acreditássemos nisso. Pense por um momento. Você dormiria tranquilamente em uma casa onde ocorreu um assassinato brutal? Usaria uma aliança retirada de um cadáver desconhecido? Aceitaria ficar sozinho em um quarto cheio de objetos pertencentes a serial killers? Provavelmente não. Porque existe uma parte primitiva da mente humana que continua associando matéria com memória. E talvez seja exatamente isso que museus temem. Não os objetos em si, mas o efeito psicológico que eles provocam. Porque quando milhões de pessoas acreditam que algo é amaldiçoado, esse objeto deixa de ser apenas um artefato histórico. Ele se transforma em símbolo. E símbolos são perigosos, especialmente quando carregam medo. Por isso muitos itens acabam desaparecendo das exposições públicas. Alguns vão para depósitos privados. Outros são mantidos longe da imprensa. E certos casos simplesmente param de ser comentados, como se o silêncio fosse mais seguro.
como se esquecer fosse uma forma de proteção. Mas a verdade é que a humanidade sempre teve fascínio por coisas proibidas. Quanto mais algo é escondido, mais queremos olhar, mais queremos tocar, mais queremos descobrir o que existe por trás da história. E talvez esse seja o motivo pelo qual essas lendas sobrevivem há séculos. Porque, no fundo, todos nós queremos acreditar que alguns objetos carregam algo impossível de explicar. Algo que desafia a lógica. Algo que transforma a matéria comum em ameaça. Porque se isso for verdade, então o passado nunca morreu de verdade. Ele continua aqui, preso em caixas, em tumbas, em vitrines escuras, esperando o próximo curioso chegar perto o suficiente. E talvez alguns museus tenham entendido isso antes do resto de nós. Talvez existam coisas que não são destruídas porque ninguém sabe como destruir. Coisas que apenas são guardadas, trancadas, esquecidas, na esperança de que permaneçam adormecidas. Mas histórias assim nunca desaparecem completamente. Elas sempre encontram alguém disposto a abrir a caixa novamente. E talvez o fato de você ter assistido até aqui signifique que agora essa história também encontrou você. Se você gosta de conteúdos como esse, envolvendo mistérios reais, histórias perturbadoras e os lados mais sombrios da humanidade, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Porque existem lugares, objetos e acontecimentos históricos ainda mais bizarros que quase ninguém conhece. E no próximo vídeo, talvez a gente abra algo que realmente deveria continuar fechado.